Fala galera, está chegando aos cinemas de todo o Brasil, Uma Batalha Após a Outra, novo filme protagonizado pelo Sr. Leonardo DiCaprio e dirigido pelo Sr. Paul Thomas Anderson, que é um dos meus diretores favoritos. Galera, já assistiu o filme na cabine de imprensa, tá? Essa crítica aqui, ó, completamente sem spoilers. E vamos lá, por quê? Começar falando um ponto importante, tá? Tem 3 filmes, basicamente, que compõem meu top 3 de toda a filmografia do Paul Thomas Anderson. E nem vou querer entrar numa ordem, tá? Mas eles são assim, pô, Magnolia, O Embregado de Amor e o Bug Nights são 3 filmes que têm uma qualidade incrível de ver como que esse cara consegue contar uma história ali e, por exemplo, em Magnolia e também em Bug Nights, assim como outros filmes dele, ele consegue contar uma história com múltiplos personagens, com múltiplos caminhos que acabam se conectando de uma forma ou de outra. E aqui em Uma Batalha Após a Outra, a gente tem uma questão que é muito parecida com esses 2 filmes, tá? Que eu estava citando antes ali. Porque a gente tem muitos personagens aqui, a gente tem, obviamente, o personagem do Bob, que é o Leonardo DiCaprio, que é realmente, né, esse protagonista ali, só que a gente tem múltiplos personagens, a gente tem várias camadas para ir contando essa história, que é, né, uma história baseada num livro, onde o Paul Thomas Anderson, ele chega com uma obra que começa a questionar muita coisa do que acontece hoje em dia, e obviamente que ele está falando muito, muito forte com o que acontece nos Estados Unidos, tá? Com o que está acontecendo hoje nos Estados Unidos, mas isso reflete também em discussões com o que acontece, cara, em várias localidades do mundo, tá? Mas óbvio que ele está batendo de frente com muita coisa que está acontecendo hoje nos Estados Unidos. E a maneira como ele vai levando até o tom do filme, eu vi muitas críticas, que eu tinha feito já um vídeo aqui com as primeiras impressões, né, da galera americana ali, dos críticos americanos, onde se colocava muito que o filme tinha um tom ali de comédia, tinha um tom a mais, assim, que saía dessa parte mais séria, digamos assim, do tom que o filme tinha. E tu consegue entender o que eles querem falar realmente de ser algo que bate em alguns momentos de tu não acreditar realmente que aquela situação está se moldando dessa forma, está se desenvolvendo dessa forma, até que ela realmente se apresente na tua frente. Porque em todas as questões que o filme bate, tá? Ele bate, pô, a questão de imigração, ele bate a questão da política, ele bate muita questão sobre o papel da mulher, o que ele tem, além a questão de revolução, a questão da adolescência, e ele vai apresentando todos esses temas ali com esses múltiplos personagens, só que algumas situações elas vão realmente beirando assim a situação onde, cara, não pode ser realmente que isso aqui vai acontecer. E realmente acontece. Então, acho que essa parte toda dos críticos americanos, tá? Colocarem que o filme tem esse tom mais cômico, ele é muito por causa disso. Só que ao mesmo tempo, ele é muito verdadeiro ao mesmo tempo. E isso vem muito dessa capacidade que o Paul Thomas Anderson tem de tratar temas muito sérios, muito complexos, ir abrangendo eles de uma forma que é realmente crua e que te dá realmente um choque para te ir pensando naquelas situações que estão mostradas ali. O filme ele tem muito presente na sua venda até essa questão da ação. E aí é outra coisa que eu gostei como que o roteiro ele vai sim abrindo muito forte com a ação e ele vai sendo muito grandioso no que ele quer realmente apresentar dessa guerra praticamente civil que está acontecendo naquele momento do filme, e ele vai cada vez diminuindo. À medida que o filme vai se desenvolvendo, as questões elas também vão diminuindo, porque todas elas vão ficando mais íntimas. Ou seja, o filme ele começa muito grandioso e ele não é que ele vai ficando pequeno, mas ele vai ficando cada vez mais íntimo, terminando de uma forma que ela é extremamente reflexiva também sobre o que realmente importa nessa vida, sobre a questão toda de família, sobre a questão de pai e filha, sobre o que realmente também os pais passam para os filhos e qual é a consequência do que eles passam. Como que toda essa questão de caráter, que é falada em um ponto ou outro do filme ali, reflete também no que os filhos vão escolher fazer da sua própria vida quando eles começam a ter uma capacidade já para decidir, né? Uma literalmente saída da adolescência, uma entrada na vida adulta e o que realmente eles vão ter pela frente e o que eles vão escolher realmente não só fazer, mas o que eles vão escolher fazer, lutar, o que eles acham que é certo, o que é errado. Então, tudo isso, cara, é muito bem contado pelo Paul Thomas Anderson, assim.
E óbvio que todo esse, talvez o maior tema do filme, que é essa questão toda, né, política, os ideais, a revolução, tem uma parte que ele chega muito forte sobre sociedades e que ele começa a trazer até questões que estão muito implícitas nessa questão toda política, que eu não quero abrir muito aqui para não também entregar alguns detalhes, onde tu tem essa diferença toda de etnia também muito clara, assim, sobre esses meandros do poder e o que existem também nesses meandros do poder de divisão, né, basicamente assim por etnias do que vai acontecendo. Isso tudo, cara, é muito forte e ao mesmo tempo ele tem essa parte onde, novamente, tu entende do porquê que é falado que esse filme tem muitos tons de comédia ali no que tá acontecendo nesse tom principal do filme. Porque são situações que se mostram bem cruas e que tu não... Cara, não pode ser que realmente isso aqui vai acontecer. E bum, bum, realmente acaba acontecendo. E tem uma outra questão, o quanto que... Primeiro, o elenco todo desse filme, tem a Anna Taylor, tu pega a Tissa Infinity, cara, elas estão muito bem. Tu pega o Benicio del Toro, tu pega o Sean Penn, tu pega o Leonardo DiCaprio, tá todo mundo muito bem nesse filme. Quem já acompanhou o que estava sendo falado já, né, que começa, os festivais começam a acontecer ao redor do mundo, né, aquela coisa toda. Tem Cannes, tem Veneza, tem Toronto, e tudo vai virando sempre um termômetro para o Oscar também. E todo mundo começa a falar assim, pô, de tal filme, tal ator, tal atriz, não sei o quê. E tu consegue já pegar claramente por que estavam elogiando tanto o Sean Penn, por que estavam elogiando tanto assim o trabalho do Leonardo DiCaprio, por que estavam elogiando tanto o trabalho do Benicio del Toro, por que estavam elogiando tanto o trabalho da Teyana Taylor e da Tissa Infinity. Tu percebe porque o quanto que eles conseguem colocar nesses personagens, né? Essas questões todas que o Paul Thomas Anderson quer conversar no filme, eles estão fazendo um trabalho assim, ó, que é espetacular. Espetacular. E eu tô muito curioso para saber agora também com a estreia do filme, né, não só aqui no Brasil, mas ao redor do mundo, a repercussão que vai acontecer com o grande público. Porque a repercussão com a crítica, com a mídia por si só, ela já está, né, liberada, ela já está online. Então, tu consegue pegar qualquer tipo de opinião já, não só aqui no Brasil, no mercado norte-americano, mas também, né, de outros locais que já têm o acesso ao filme também. Então tu consegue ter já a sua opinião da crítica, digamos, especializada e tudo mais. Mas o que vai acontecer também dessa opinião do público em relação ao filme que está acontecendo? Pô, é o filme de maior orçamento do Paul Thomas Anderson. Ele é um orçamento que beirou ali esses 125 milhões de dólares. O Paul Thomas Anderson é um cara que sabe filmar extremamente bem. Ele sabe contar também por imagens o que ele quer realmente passar de uma maneira extraordinária. E isso ele faz desde que ele começou realmente a despontar nos anos 90. Ele sabe filmar extremamente bem. E tu percebe onde está cada centavo, cara, desses 125 milhões, o maior orçamento que ele já teve disponível também para contar uma história. Tá tudo colocado ali. E o quanto que também, talvez esse filme, não é que ele resgate, tá? Mas que ele te lembre algumas coisas que o Paul Thomas Anderson tinha para falar quando ele contou histórias com múltiplos personagens lá nos anos 90. E tu entende que ele vai realmente montando esse quebra-cabeça de uma maneira onde tu chega realmente não só a questionar tudo que está acontecendo em volta no mundo nos dias de hoje, mas o que importa no meio de toda essa loucura e no meio de toda essa luta que as pessoas têm entre o que é certo, o que é errado, definir o que é certo, o que é errado, mostrar esses contrapontos, dar argumentos para os dois lados, querendo ou não, e principalmente mostrar as consequências para o momento final, que é o quê? O que realmente te importa nessa vida. O que realmente vai ser algo que vai te deixar realmente feliz e complementar o quanto esse desejo todo de buscar uma felicidade e tudo mais. É um filme, cara, muito importante. É um filme que tem até uma sequência toda final no deserto que, além de ser extremamente bem filmada, além de ser extremamente bem interpretada, extremamente bem montada, é uma sequência que te deixa muito tenso porque vai trabalhando cada vez mais com o grandioso e diminuindo, 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 até chegar no momento mais íntimo. É uma sequência que dura quase uns 5 minutos, que conversa muito com
essa estrutura maior do filme também. E que eu achei, cara, genial, genial. Galera, coloque embaixo nos comentários a expectativa de vocês para uma batalha após a outra. Não esqueça também de dar aquela mega ajuda de curtir o vídeo e assinar o canal. Take 04, viva o sonho aqui.